Imagine entrar em um avião, acreditando que em poucas horas você estará em outro país. Você se despede da família, ajusta o cinto, olha pela janela e confia que tudo vai dar certo. Mas esse voo nunca chega ao destino. Nenhum pedido de socorro, nenhuma explosão registrada, nenhuma localização exata até hoje. 239 pessoas simplesmente desapareceram. Sem corpos, sem o avião principal, sem respostas definitivas. Este é o caso do voo MH370, um dos maiores mistérios da história da aviação mundial. E quanto mais você conhece essa história, mais ela parece errada. No dia 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysian Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. O destino era Pequim, na China. Um voo comum, rotineiro, feito diariamente por centenas de aviões ao redor do mundo. A bordo estavam 239 pessoas, 227 passageiros e 12 tripulantes. Famílias inteiras, crianças, casais, pessoas indo trabalhar, outras voltando para casa. Nada indicava que aquele voo entraria para a história como um dos maiores enigmas da humanidade. A decolagem aconteceu às 0h41 da madrugada, horário local. O avião era um Boeing 777, considerado um dos modelos mais seguros já construídos. O clima estava estável, não havia previsão de tempestades severas. O comandante era Zaharia Ahmad Shah, um piloto experiente com mais de 18.000 horas de voo. O copiloto também era totalmente qualificado. Tudo parecia absolutamente normal. Durante os primeiros minutos, o avião subiu, estabilizou e seguiu o plano de voo previsto. Conversas normais com o controle de tráfego aéreo. Nenhum sinal de emergência, nenhum problema técnico relatado. Até que cerca de 40 minutos após a decolagem, algo inexplicável acontece. Às 1h19, o copiloto envia a última mensagem conhecida. Com voz calma, ele diz: "Good night, Malaysian 370. Boa noite, Malásia 370. Segundos depois, o transponder do avião é desligado. E isso é extremamente importante. O transponder não desliga sozinho. Ele não falha dessa forma por acaso. Alguém precisa desligá-lo manualmente. A partir desse momento, o MH370 desaparece dos radares civis. Silêncio absoluto. Mas o mistério estava apenas começando. Radares militares da Malásia e da Tailândia detectam algo ainda mais estranho. O avião não seguiu para a China. Ele fez uma curva acentuada para a esquerda. Mudou completamente sua rota. O MH370 cruzou o espaço aéreo da Malásia novamente e seguiu em direção ao oeste. Tudo isso sem autorização, sem comunicação, sem pedido de ajuda. Quem estava controlando o avião e por quê? Após desaparecer dos radares civis, o MH370 continuou voando, mas ninguém sabia onde ele estava. Até que entram em cena os satélites da empresa Inmarsat. Esses satélites não rastreiam aviões visualmente, mas registram sinais automáticos, chamados de pings. Esses sinais mostram que o avião continuou conectado ao sistema por horas. Horas demais. Os dados indicam que o MH370 continuou voando por aproximadamente 6 a 7 horas após o último contato, sem falar com ninguém, sem responder chamadas, sem qualquer explicação. Um verdadeiro voo fantasma cruzando o céu. Com base nesses sinais, os especialistas chegaram a duas possíveis rotas. Uma rota ao norte, em direção à Ásia Central, e outra rota ao sul, em direção ao Oceano Indófico. Meses de análises, simulações e cálculos foram feitos, até que uma conclusão começou a se formar. O avião seguiu para o sul do Oceano Indófico, um lugar dos mais remotos, profundos e inóspitos do planeta. Um lugar onde praticamente nada é encontrado e onde resgates são quase impossíveis. Começa então a maior operação de busca da história da aviação. Navios de guerra, aviões militares, submarinos, países do mundo inteiro envolvidos, milhões e milhões de dólares gastos. O mundo inteiro acompanhava em tempo real. As famílias aguardavam notícias,
Os dias passavam e nada era encontrado. Nenhum destroço principal, nenhum corpo, nenhum sinal claro do que aconteceu. Com o passar do tempo, a esperança começou a desaparecer. Anos depois, algo inesperado acontece. Em praias distantes, do outro lado do mundo, pedaços de avião começam a surgir. Na Ilha de Reunião, em Moçambique, na Tanzânia. Fragmentos de asas, flaps, componentes internos. Após análises detalhadas, alguns desses destroços foram oficialmente confirmados como sendo do MH370. Isso confirmou uma coisa: o avião caiu no Oceano Indófico. Mas ainda restava a maior pergunta de todas: como? Por quê? E o que aconteceu com as pessoas a bordo? Diversas teorias surgiram. A primeira é a de ação humana intencional. Investigadores descobriram que o comandante possuía um simulador de voo em casa, e nele havia uma rota muito semelhante àquela seguida pelo MH370. Isso levantou suspeitas no mundo inteiro, mas é importante dizer, nunca foi provado que o piloto causou o desaparecimento. Não houve carta, não houve mensagem, não houve motivo confirmado. Ainda assim, a dúvida permanece. Outra teoria fala em despressurização da cabine. Uma falha faria o oxigênio desaparecer lentamente. Passageiros e tripulação perderiam a consciência sem perceber. O avião seguiria no piloto automático até acabar o combustível. Mas essa teoria não explica a mudança precisa e complexa de rota. Há ainda teorias de sequestro, interferência externa e conspirações envolvendo governos e tecnologia militar. Nenhuma delas foi comprovada. A verdade é que algo extremamente fora do normal aconteceu naquele voo. Enquanto o mundo tentava entender o mistério, as famílias viviam um pesadelo, sem corpos para enterrar, sem respostas, sem um fim. O MH370 não é apenas um caso técnico, é uma tragédia humana, uma ferida que nunca se fechou. Depois de anos sem resultados conclusivos, as buscas oficiais foram encerradas. O avião principal nunca foi encontrado. A verdade completa nunca foi revelada. O voo MH370 entrou para a história como o avião que simplesmente desapareceu. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro daquela cabine, o que as pessoas sentiram, o que foi dito ou quem estava no controle. O MH370 nos lembra de algo assustador. Mesmo com toda a tecnologia do mundo, mesmo com satélites, radares e sistemas avançados, às vezes, pessoas simplesmente desaparecem. E talvez a verdade esteja no fundo do oceano, no silêncio absoluto, esperando para nunca ser encontrada.